Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 2. Daremos continuidade nesta videoaula de número 6 aos anti-inflamatórios esteroidais. Os objetivos desta aula serão abordar o mecanismo de ação, as vantagens dos corticosteroides em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais e os efeitos colaterais. O mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidais ocorre através da ligação a proteínas citoplasmáticas. Os anti-inflamatórios esteroidais ligam-se a proteínas citoplasmáticas e ativam a transcrição gênica por meio da interação com sequências específicas do DNA e ativa a síntese de proteínas específicas, denominadas de lipocortinas. Portanto, a corticoterapia ela não se destina a processos emergenciais, pois é necessário um tempo para que ocorra tanto a expressão gênica e a síntese de proteínas. Os efeitos dos anti-inflamatórios esteroidais não são imediatos. Eles necessitam de cerca de 1 a 2 horas para iniciarem a sua ação farmacológica. A ação dos anti-inflamatórios esteroidais, dos corticosteroides, ocorre de maneira indireta. Então, primeiro, eles precisam induzir a síntese de proteínas do tipo lipocortinas e estas proteínas, as lipocortinas, elas são responsáveis pela inibição da fosfolipase A2. As proteínas produzidas pela ação dos corticoides são a vasocortina, também denominada de macrocortina, e a lipocortina, ou lipomodulina. Essas proteínas corticoide induzidas têm a capacidade de inibir a liberação de substâncias vasoativas e fatores quimiotáticos responsáveis pelo edema e inibem a enzima fosfolipase A2, produzindo efeito anti-inflamatório. A inibição da fosfolipase A2 reduz a disponibilidade de ácido araquidônico liberado das membranas das células que participam da resposta inflamatória. Com isso, haverá menor produção de prostaglandinas, prostaciclinas através da rota da ciclooxigenase e menor produção de leucotrienos pela rota da lipoxigenase. A diminuição desses altacoides, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, induz a diminuição de vasodilatação, da permeabilidade vascular, a hipersensibilização de nociceptores, provocando inibição de edema, dor e efeito quimiotático dos leucócitos. Por que então pacientes com manifestações alérgicas graves, como por exemplo choque anafilático, edema de glote, broncoespasmo, rinite alérgica, dermatoses alérgicas, eles devem usar anti-inflamatórios esteroidais ao invés de anti-inflamatórios não esteroidais? Para responder a esta pergunta, nós devemos entender o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidais. Quando um anti-inflamatório não esteroidal inibe apenas a enzima ciclooxigenase, o ácido araquidônico liberado das membranas celulares ficará disponível para que ocorra uma maior produção de leucotrienos pela ação da enzima lipoxigenase.
produção de leucotrienos no organismo está relacionada com a substância de reação lenta na anafilaxia. Os leucotrienos, eles induzem a contração da musculatura lisa dos pulmões e sua alta produção pode causar ataques asmáticos. Portanto, as pessoas suscetíveis a desenvolverem manifestações alérgicas graves como choque anafilático, edema de glóteo, broncoespasmo, rinite alérgica, as dermatoses alérgicas e mesmo reações a fármacos, devem evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais que inibem especificamente a ciclooxigenase e, portanto, irão produzir maior quantidade de leucotrienos. E estes pacientes deverão, portanto, fazer uso de anti-inflamatórios esteroidais, como os glicocorticoides, os quais têm a capacidade de inibir a fosfolipase A2. A inibição da formação de leucotrienos ela é de suma importância, pois estes compostos eles produzem migração de neutrófilos, aderência ao local inflamatório, aumento da permeabilidade vascular, bronco e vasoconstrição, o que caracteriza a reação inflamatória. Os glicocorticoides irão reduzir a permeabilidade do endotélio vascular, diminuir o edema, e irão reduzir a quantidade de neutrófilos e macrófagos para a área lesada, diminuindo assim o processo inflamatório. Os fármacos glicocorticoides são hormônios sintéticos que mimetizam a ação do cortisol endógeno, secretado pela glândula adrenal. Os glicocorticoides, eles são potentes anti-inflamatórios, suplantando os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles são muito utilizados no tratamento de reações alérgicas, na artrite reumatoide ou no lúpus. São usados na odontologia por suas ações anti-inflamatórias obtidas com doses farmacológicas superiores àquelas apresentadas pela secreção endógena do cortisol. Vantagens dos corticosteroides em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais. Os corticosteroides, eles não produzem efeitos adversos clinicamente significativos quando empregados em dose única pré-operatória ou por tempo restrito. Eles reduzem a síntese de leucotrienos, principalmente leucotrienos do tipo C4, D4 e E4, que constituem a substância de reação lenta na anafilaxia. Eles são seguros para serem empregados em gestantes ou lactantes, bem como em pacientes hipertensos, diabéticos, nefropatas com a doença controlada. E, por último, não interferem nos mecanismos de homeostasia, ao contrário dos anti-inflamatórios não esteroidais, que pela ação antiagregante plaquetária aumentam o risco de hemorragia pós-operatória. No entanto, eles apresentam alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, um leve aumento da pressão arterial, glaucoma, aumento da glicemia, retenção de líquido e aumento da eliminação de potássio. Então, nós finalizamos mais uma videoaula em que nós tratamos do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidais, os quais inibem a enzima fosfolipase A2 através da transcrição gênica e da estimulação de proteínas do tipo lipocortinas. Falamos das vantagens dos corticosteroides em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais e de alguns efeitos colaterais produzidos por essa classe de medicamentos. Na nossa próxima aula,
nós iremos abordar os principais corticosteroides utilizados na prática odontológica, as indicações e seleção desses fármacos. Falaremos também da classificação, porque esses medicamentos podem ser utilizados tanto de maneira sistêmica quanto de maneira tópica, e algumas contraindicações também desses medicamentos. Muito obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima aula.